Vocês podem notar que eu não estou muito satisfeito, não? É verdade. Eu também. Meu time Olha, 2-0 buscou empate para mim ver cair do céu, até olha porque aí, perder 2-0, né? Mas tá bom. falando aí loucamente já, o nosso querido Luiz Henrique lá de São Paulo, Luiz Henrique que é palmeirense, Luiz Henrique Oliveira. Ô Luiz, só deixa eu fazer um comentário que eu quero saber do Palmeiras também. É, Tá certo. tem que fazer um comentário com relação ao Vasco. A situação é natural, né? Quando você assume uma coisa e não tem muita experiência, você acha que vai resolver todos os problemas. Basicamente é o que o Pedrinho assumiu, acredito mesmo, com boa vontade, com honestidade, no caso do Vasco da Gama. Mas o problema é que a honestidade não paga a dívida, não é? Boa vontade também não. E se divulgou muito, houve um período pré a separação dele com o Edmundo, que o Edmundo saiu falando pelos cotovelos, então estavam juntos. Então vários do Vasco, nós todos vascaínos, nos entusiasmamos com isso, mas não sabíamos a dura realidade do Vasco. Segundo o presidente, segundo o Pedrinho, deve 1,4 bi e só teria entrado em recuperação judicial porque, na verdade, ele colocou como aval para o clube os bens dele. Quer dizer, é uma coisa arriscadíssima que mostra, de um lado, evidentemente, o amor que ele tem pelo clube, e de outro, que é uma coisa que, sinceramente, se alguém fosse pedir para me aconselhar, eu diria, não faça. Né? Você procure outros meios, porque bens que você conquistou não tendo dívida são a garantia de que você terá, em termos de vida futura, uma vida melhor, ou mais do que isso até, que os seus pósteros, né? Aqueles que forem após de você, se você tem filho, se não tem, se tem a esposa, se não tem, hoje em dia se tem amante ou se não tem, enfim, seria uma garantia de uma certa vida, que ninguém tem garantia na vida, mas é menos mal. Então o Pedrinho está agora, né, mostrando, dizendo que ama, fez uma reunião, eu acho que foi injustiçado por torcedores que mandaram ele para um lugar não muito bonito, né, que na verdade está trabalhando, mas essa coisa, Pedrinho, que você talvez agora esteja aprendendo, é o seguinte: não se pode contar com o ovo no fiofó da galinha, né? Então é aquela velha história, quer dizer, o patrocínio, vai entrar um super grego, né? O homem estava lá, começou a divulgar, você divulga aqui, começa a onda ali, né? E todo mundo está esperando o tal do grego chegar, que era proprietário de 10 navios, de 2 ou 3 redes de televisão na Grécia, patati patatá, e o grego nunca apareceu. Então a grande realidade é esse o time que nós temos. Esse time pode ir um pouco melhor? Provavelmente pode, mas tem que sair da urucubaca. E tem dia que é negócio complicado, tem momentos que são complicados. Por 2 vezes o Vasco esteve por vencer 2 jogos últimos e na realidade acabou ou sofrendo um empate ou, que pior, perdendo. Então a coisa tem que ser na base do silêncio, percebe? Trabalho, muito trabalho, né, do ponto de vista de botar os atletas, de reverter essa urucubaca que o Vasco se meteu, porque agora já está no rebaixamento. Essa que é a verdade, com os resultados de ontem. Bom, isto posto, isto colocado, vai se fazer o que? A esperança é a última que morre, mas vai ser essa a esperança que vai levar também o coitado do sofredor do Vasco da Gama continuar sofrendo e pedindo, pelo amor de Deus, que Papai do Céu possa dar uma ajuda e clarear os pensamentos, não só do Pedrinho, como da diretoria do Vasco, como os técnicos, porque, na verdade, o Vasco, lamentavelmente, mais uma vez vai sofrer. Maria Fialho, um abraço para você. Silvana Curti, um abraço para você. E vamos ao nosso Luiz Henrique. Luiz Henrique, bom dia! Bom dia, Fernando. Beleza? Tudo bem? Tudo bem, meu amigo. De você eu não esqueço de dar bom dia, né? O único que é à noite é o Provenzano. A terceira vez que eu dei bom dia para ele no início. Aí ele falou, é o O hábito horário do. do Japão. Tá seguindo o horário do Japão à risca, hein, Fernando? É, O é, o- Japão é 12 horas a mais, é verdade. totalmente É contrário daqui. Portugal, estou sempre falando com meu filho, mas aí você já
tá ligado, né? Que são 5 horas a mais, né? Agora lá, por exemplo, nós estamos aqui às 8, né? 1 da tarde lá. Uau! Bom, me diz uma coisa, vamos deixar o Palmeiras para o final de comentário, porque ele é verdadeiramente um aspirante ao título, né? Mas é um aspirante ao título com subidas e descidas, embora mostrando qualidade. Bom, essa é a minha opinião, mas a gente vai saber a tua, que você é palmeirense, talvez você tenha, digamos assim, não sei se tem isenção, mas tem opinião, com certeza. E opinião é importante. Os resultados de ontem, outra vez o Sport empatou, né? Não vence, né? 0-0. Não ganhou nenhuma. Não ganhou nenhuma. 6 empates e 10 derrotas. Quase praticamente o turno inteiro. É o único time que não ganhou nenhuma partida até agora. Impressionante, né? Imagine o clima, né? O climão que está lá dentro, né? Sport 0, Bahia 0. E é surpreendente que não tenha perdido do Bahia, que o Bahia tem tido alguns resultados interessantes, né? O do Vasco eu já falei, o Mirassol fez 3-2, o Vasco jogou até razoavelmente bem, conseguiu empatar a partida, muita gente estava esperando que houvesse a virada, e a virada foi do Mirassol. Parabéns ao Mirassol, porque é um time que está em quinto lugar, hein, Fernando? Está em quinto lugar, hein? O time que subiu essa primeira vez a Série A do Brasileirão está no quinto lugar. Olha lugar, impressionante. 28 pontos. Ele está a 9 do Flamengo e do Cruzeiro, que tem 37. É verdade, fazendo uma campanha. O Palmeiras se perdeu com 33. Exatamente. Mas a campanha é muito boa. Campanha muito boa, admirável, até pelo fato de ser novato. Mirassol e Bragantino, digamos de passagem, né? Porque 2 times do interior estão no G6. O Mirassol em quinto e o Bragantino em sexto. Bragantino em sexto, sinal de que o norte do futebol está mudando. Sinal de que as coisas... até o São Paulo que estava lá embaixo está em oitavo. Numa dessa pode brigar até pelo título, correndo pelas tabelas, porque eles ganharam 5 partidas consecutivas, contando a Copa do Brasil. É de também enaltecer, né? A campanha do São Paulo, com a mudança do técnico. Com agora certeza. Pois é. Eu quero dar aqui uns alôs para Marivalda Vasconcelos, de Volta Redonda. Eu conheço sim, Marivalda, conheço Volta Redonda, porque os meus parentes que hoje moram em Mogi, o meu finado, quase cunhado, porque na verdade minha prima Magali foi criada na casa de meus pais e casou-se com o Zé Roberto. O Zé Roberto chegou a ser diretor da Siderúrgica Nacional, sabia? Isso lá na época de muito tempo atrás. Escreveu até um livro sobre os grandinetes, no caso da família italiana, mas, enfim, e eles moraram um tempo, por ser diretor da siderúrgica, em Volta Redonda, mas eu era muito menino, não tenho grande lembrança não, e há muito que não passo por aí. Um alô para o Jairo, né? Alô Jairo, meu amigo, também um alô para a Madalene, bonito nome, Madalena, você não percebeu que o mar é uma gota comparado ao pranto meu. Ei, garoto. Esse dia eu estava vendo aí, eu entrevistei vários artistas uma época, eu tinha um show que, olha, eu estou ficando na base da reminiscência, né? Mas não muda de canal não, só para te contar essa história. Então um deles foi o Ivan Lins, que era um talk show produzido até pelo professor Isaías Nascimento, e eu era um dos apresentadores, ou não me lembro bem. Bom, vamos lá. Outros resultados, né? E a derrota ontem do Botafogo, você esperava isso, Luiz Henrique? Na verdade, nem tanto, mas vamos considerar também, por outro lado, que o Cruzeiro está fazendo uma campanha muito boa, né? Ele venceu e contou com o empate do Flamengo, mas ambos dividem a liderança, mas o Flamengo só está na frente pelo saldo de gols bem superior, né? E até com relação ao Palmeiras, né, já até me adiantando, para um time que perdia por 2-0, ter buscado empate em 2-2, jogando com o time praticamente reserva, se poupando o jogo de quarta na Copa do Brasil, no jogo eliminatório contra o Corinthians, até que foi um resultado que caiu do céu, né? Porque até então o time estava perdendo por 2-0 e foi buscar um empate em 2-2, foi a 33 pontos, tá a 4 de Flamengo e Cruzeiro, mas ainda continua na briga. Mas o Palmeiras é aquele time que oscila muito, uma hora tá jogando bem, outra hora não tá.
o Abel varia muito o esquema de jogo, cada hora ele faz uma estratégia diferente dependendo do adversário que ele enfrenta. Ele nunca tem uma estratégia definida para todos os jogos. Ele muda muito. Ele só complementar uma pergunta. Eu acho que eu perguntei sobre o Botafogo, você está falando sobre o Palmeiras. Mas vamos falar sobre o Botafogo, sim. Realmente, eu fui no embalo do Palmeiras. O Botafogo realmente não está com o time lá. Meio lá, meio cá, né? Depois da saída do meu xará, do Almada e daquele técnico que eu esqueci o nome agora, que saiu do Botafogo, que eu esqueci o nome dele agora, um outro português, acho que é o Icato. Jorge, não sei o que, Jorge, lembra, né? O tempo passa, Jorge, o tempo voa, a lembrança vai agora, numa Fernando, boa. Foge a cabeça. Mas o Botafogo não está... Não se acertou ainda, né? Não está, realmente não está. Depois eu vi os melhores momentos, eu vi que o Cruzeiro dominou bastante o jogo. Perdeu o Almada, perdeu o teu xará que jogava muito e era candidato à seleção brasileira, e agora vai ficar com dinheiro, porém sumido, que era o Luiz Henrique, né? Perdeu também o Igor Jesus, quer dizer, só esses três aí são praticamente aqueles que pegaram mesmo o peão na unha, né, como se diz, né? Isso. Quer dizer, porque eram craques, grandes jogadores e que saíram, quer dizer, aí é complicado, né? E saiu o técnico também, até se montar um time no meio do campeonato é muito complicado, né? O meu xará e o Almada eram o cérebro do Botafogo, tanto que no ano passado eles ganharam com o pé nas costas, né? Só que agora, como as principais peças foram embora, agora o Botafogo ficou um time assim, um time muito médio, bem vulnerável, né? Tá quase que no meio da tabela. Acho que ele tá entre os 10 primeiros, só que ele tá muito distante dos primeiros colocados, do Flamengo e do Cruzeiro. Pois Ele está bastante. Eu não sei a quantidade de pontos que eles têm agora, eu preciso ver a tabela atualizada. Só sei que eu só sei dos 6 primeiros colocados, né? Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, Bahia, Mirassol e Bragantino. Os 6 primeiros são esses. Os mais importantes são aqueles que estão aspirando a alguma coisa, né? São aqueles que estão aspirando realmente. Agora você vê, e o Fortaleza ia tendo uma bela vitória, mas cedeu um empate para o Corinthians, né? Exatamente. O Vascaíno tem que agradecer, Fernando, porque se o Fortaleza tivesse vencido, o Vasco já estaria na zona de rebaixamento. Ele não está. Só deixando um adendo, tá? O Vasco com 15, o Santos e o Fortaleza também tem 15. Só que acontece o seguinte, o Santos ainda vai jogar hoje a rodada que falta contra o Juventude. Se o Santos apenas empatar, o Vasco entra na zona de rebaixamento. Ele só não está por causa do saldo de gols. Mas só que o Santos ainda vai jogar hoje. Se o Santos só empatar, o Vasco entra na zona de rebaixamento novamente. Na verdade, esses 3 times estão na zona perigosa, né? Quer dizer, aquilo ali... Até a dupla Grenal também está próximo, está com 18 pontos. É verdade. Grêmio e Inter. É verdade. Estão próximos também. Os times gaúchos vem decepcionando, né? De uns anos para cá. Muito mais. Juventude também não sai de lá, está na penúltima colocação. É verdade. 11 pontos apenas. E é Santos e Juventude, justamente os 2 times estão na zona do rebaixamento. É um confronto direto. Olha só que coincidência. Tem essa também, né? Tem essa também. O Atlético 2, Bragantino 1. É um resultado, para mim, normal. Porque o Atlético Mineiro jogou em casa, né? E o Atlético é melhor. Eu acho tá jogando futebol bom. O Hulk tá tentando e rolando com aquela... Meio time do Palmeiras que foi pro Atlético agora estão fazendo a diferença, né? Rony, Scarpa, estão fazendo a diferença no Atlético. Com certeza. E eu acho, aí voltamos ao Palmeiras, e eu acho que o Palmeiras não conseguiu esses 2 craques à altura para substituição. Eu também acho, eu concordo plenamente. Infelizmente, contigo. Mas a verdade é essa. É verdade, isso mesmo. É outra que, com todo respeito, precisa moderar um pouco a palavra, no caso da dona Leila, porque é muito, peraí, vamos com calma, né? Não vamos ter decisões emocionais, conforme foi a briga na minha interpretação, né, da Leila com o Rony, por exemplo, né, que acabou prejudicando o time. Porque todo craque, vê se você concorda comigo, todo craque invariavelmente tem uma fase esplendorosa e outra nem sempre.
A gente nunca sabe como uma vai acontecer e a outra vai aparecer. Isso aconteceu com vários craques aí que a gente viu no passado e que hoje repetem. Então, quando o Rony estava numa fase ruim, porque teve contusão no Palmeiras e tal, mas era a grande referência do Palmeiras na frente. Na verdade, era ele e o Dudu. Exatamente, também. isso, teve bem lembrado. A Leila também, isso. E agora está no Atlético Mineiro e também não está... E não está fazendo a mesma coisa, como você vê o próprio Gabigol no Atlético Mineiro também, agora é que está começando a querer aparecer, mas andou tendo Gabigol, na verdade, é Cruzeiro, Fernando, não Atlético. Perdão, é verdade. Bem lembrado, no Cruzeiro. Agora é que ele tá, é que um e outro, mas aquilo lá é engraçado, rapaz. Eu quando fiz estágio de jornalismo lá numa rádio que tem lá em Belo Horizonte, isso há muitos anos. Itatiaia, isso. Eu fiquei 1 ano por lá. Então você via uma rivalidade extraordinária, porque só tem os dois times de torcida. E o curioso é o América, porque o América, se tiver 5% da torcida, agora os americanos vão ficar zangados. Naquela época, hoje eu não sei, é muito. E, no entanto, também não consegue fazer a diferença. Então, os dois times, cada um mais rival do que o outro. Faz parte do show, né? Agora tem outro resultado aqui, que foi o de ontem, né? O empate, que chega a ser surpreendente pela diferença dos dois times, né? Flamengo e Ceará, 1-1. Aliás, Ceará e Flamengo, lá no Ceará. O que você achou? Eu não assisti esse jogo, eu só sei que eu vi depois dos melhores momentos, o Flamengo vencia o jogo e depois o Ceará acabou empatando quase no final. É verdade. Porque se o Flamengo tivesse ganhado, ele estaria mais líder ainda, estaria 2 pontos na frente do Cruzeiro, né, se não me engano. Os dois estão com 37 pontos, mas eu acho que está pau a pau. O Flamengo e o Cruzeiro está me surpreendendo, realmente, está fazendo uma campanha muito boa. Tá. E o Palmeiras também, mas em relação ao Flamengo, para um time que não está assim com aqueles mesmos jogadores que estavam tempos atrás, até que está fazendo uma campanha muito boa, na minha opinião, né? Está jogando muito bem. Eu acho que o Flamengo está jogando um futebol bem convincente. Eu acho que o Flamengo acabou, até por eliminação, né, dos técnicos que vinham e tal, acertou com o Felipe, né? Exatamente. Dizer, há muito mérito do técnico, né? Mas ele é um bom técnico. Ele é um bom. Outro dia eu ouvi um comentário, acho que foi do Elia Júnior, não sei, aqui na Band, aí na Band de São Paulo, né? E ele comentando que foi até um acerto chamado aos brios, que eu mesmo disse, não deu roupa suja, se lava em casa, mas tem hora que você tem que dar um susto, né? E esse susto voltou com o Pedro à titularidade do Flamengo, né? Porque ele é um goleador, mas estava numa fase recuperando de contusão. Isso a pessoa acaba até readquirir confiança, demora, né? Exatamente. Tanto que naquele jogo anterior, no Fla-Flu, o Pedro estava no banco, ele entrou e decidiu a partida, né? O Flamengo acabou vencendo o jogo contra o Fluminense por 1-0. O Dr. Silvio deve ter soltado o marimbondo, né? Eu fico até imaginando. Mas tudo bem, pelo menos nessa rodada, a gente já vai chegar no Fluminense. O Fluminense acabou vencendo o Grêmio, né? O Renato Gaúcho venceu contra o ex-clube que ele dirigiu, que foi o Grêmio. Mas já vamos chegar no Fluminense já. Vamos por parte. Com relação ao Flamengo, tá com um time bom, tá? É um candidato ao título, sim, mesmo deixando a minha imparcialidade de lado, mas é um candidato ao título, sim. Flamengo, vamos colocar o Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, e vão até o Bahia também, apesar de estar o Bahia pode surpreender. Fluminense não. Eu acho que não foge desses 4, não foge desses 4. Não foge. Fluminense tá descartado para você? O Fluminense pode mirar G4. Agora, título, pode mirar o G4, o G6. Agora, título eu acho um pouco mais difícil, né? Eu acho que o Renato Gaúcho não está sabendo armar o time, mesmo com a vitória contra o Grêmio. O Renato Gaúcho não está sabendo armar o time legal. Ele muda muito o esquema de jogo e às vezes joga muito retrancado. Eu acho que tem certos times, né, que surpreendem no campeonato de clubes, né? Eu fiquei surpreso com uma vitória maravilhosa do Fluminense lá, né? Que o potencializou entre os 4 primeiros e tal.
E de repente, rapaz, desandou começou a maionese. Uma atrás da outra. Que loucura, depois do Mundial. Né? Sim. Tem dia. Agora né? ganhou 2 seguidas, né? Ganhou do Inter na Copa do Brasil, jogo de ida, sendo lá na casa do Inter, e agora ganhou aliás, ganhou dos 2 gaúchos, né? Ganhou do Inter pela Copa do Brasil e agora do Grêmio no Maracanã pelo Brasileirão. E o Everaldo... Mas o Fluminense agora parece que está começando a entrar nos eixos de novo, né? E o Everaldo chuta Everaldo. Porque o Everaldo ele é centroavante, mas estava na seca, né? É aquela fase, todo mundo tem isso, gente. Altos e baixos, todo mundo tem. A falta que o Arias está fazendo também, Fernando. Nossa. E lá naquele time da Inglaterra, ele já marcou gol lá. Nossa, ele já marcou gol lá. Não sabia. Ele já fez gol lá. Ele é um motorzinho. Né? Agora, o nome é meio estranho de falar, mas ele já fez um gol lá, o Arias. E está com 24 anos só, me parece, né? 24 anos. Ele é novo. É novo, tem futebol para dar e vender. É aquela história, quer dizer, tem que aproveitar o momento mesmo. Pessoal, eu tenho um amigo aí que não sei o quê, como é que chama? Graneiro. Não é verdade, cara, você tem que aproveitar a oportunidade, poxa, igual que se diz lá no interior paulista, se o cavalo passar selado, você só tem uma chance. Selado quer dizer posto aquela sela do cavalo, né? Você só tem uma chance para pular nele, porque senão, ó, o cavalo passou. Isso é coisa, né? Então o cara aproveitou, pô, e agora desandou com a maionese do Fluminense, né? Desandou, essa é a verdade. Sim, mas o Fluminense agora parece que está começando a entrar no eixo novamente, né? Venceu 2 seguidas e está entre os... Está na parte de cima da tabela, pelo menos é isso que importa. Agora, você viu... Agora vamos ver como é que vai se portar agora no início do segundo turno. Falta só mais uma rodada, mas nem todos os times têm a mesma quantidade de jogos. Foram 18 rodadas, né? Parabéns, o Palmeiras, por exemplo, tem 2 jogos a menos. Parabéns às meninas do Brasil. 2 jogos a menos. Parabéns às meninas do Brasil, que ontem até a TV Globo transmitiu, né? Foram campeãs da Copa América. Com a Colômbia, né? Com a Colômbia, dos pênaltis. Agora teve o segundo gol, né, que foi um gol contra, eu esqueci o nome da menina que fez, estou falando de memória. Mas que a menina é boa jogadora, mas foi uma bobagem de todo tamanho. Não sei se você viu. Eu não cheguei a assistir, Fernando. Na verdade, eu não cheguei a assistir, mas eu fiquei sabendo só do resultado. Assisti todo o jogo. Acho que foi 2-1. Foi 4-4 no tempo normal e 5-4 nos pênaltis. Mas estava 1-1 e foi 2-1 até o finalzinho do segundo tempo, quando o Brasil empatou. Um chutaço, diga-se de passagem, da eterna Marta, né? A rainha, né? Como se diz. Realmente é fora de série. Olha, chute que muito marmanjo não sabe dar. E de longe, vale a pena até ver, se tiver jeito. Mas o lance que quase tirou a seleção da Copa foi dramático. Foi a menina que a zagueira, né? Ela foi atrasar a bola para a goleira, mas a goleira estava mais ou menos a 1,5 metro de distância e ela atrasou a 2 metros. Ela ficou na fogueira, Ela meteu dentro do gol, ela deu um passo para dentro do gol. Olha que loucura. Isso era um negócio para desmoralizar qualquer um, né? E ela jogou muito bem, aconteceu recentemente com o Fábio, né? No Fluminense, né? Aquela bola meio que maluca que ele foi pegando pela... ele acabou falhando, ele acabou chutando para dentro do próprio gol. Eu vi esse Aliás, a posição de goleiro, cá para nós, é ingrata, né? Você toma uma bolada o tempo todo e ainda tem de vez em quando, cada um pode cometer um erro desse, né? Essas coisas acontecem, né? Quando o jogo contra se eu não me engano, foi no jogo no Maracanã contra o Cruzeiro, que o Fábio acabou... Ele falhou nesse gol, coisas que acontecem. Depois foi o Martinelli que também... Não, no Fluminense não, foi contra o Palmeiras mesmo. Foi contra o Palmeiras. Foi contra o Palmeiras. Ele falhou no primeiro gol de empate e depois o Martinelli, no segundo gol do Palmeiras, ele entregou a bola de presente pro Vitor Roque no meio campo. Fez lembrar o que o Dr. Silva havia falado, né? Aquele jogo Brasil-Itália que o Cerezo jogou a bola errada no meio campo pro Paulo Rossi, e o Paulo Rossi bateu sem perdão no ângulo superior direito do finado goleiro Valdir Pérez. Olha, o maior gol contra, não é contra, porque não foi contra, que eu vi no Maracanã,
Isso eu acho que você era menino, eu sou bem mais velho que ti. E eu fui no. O goleiro era o Manga, não sei, que recentemente até faleceu. E era um cara, ele lembrava o Jack Palance, um ator feioso, forte. Era um baita goleiro. Ele foi bater o tiro de meta, bateu o tiro de meta com tanta força que a bola bateu na testa do atacante da Rússia e entrou no gol. E foi 2-1 naquela época, isso foi anos 60, 70, por aí. Acho que foi 60, foi antes dos 65, por aí. Era nascido ainda. O pessoal que era nascido há de se lembrar, ou por outra, tenta esquecer até hoje, como é o meu caso. A bola bateu na testa, entrou e nunca mais o Manga, que foi um baita goleiro do Botafogo, foi convocado para a seleção. Acontece, né? Acontece, né? E tem também, não sei se você já viu, porque isso tem na internet, a defesa daquele goleiro, acho que é paraguaio, não sei, ou Higuita, lembra dele? Não chegou a... René Higuita, da Colômbia. Fazia cada defesa com os pés, botava os pés pra cima, fazia os malabarismos para defender a bola. Loucura. Eu lembro, quem não lembra do René Higuita? Só que teve uma dessas que ele quis fazer graça, ele perdeu, ele tomou um gol, não lembro contra quem foi. Aí acho que ele parou de fazer isso. São eu lembro bem do os caras doidos, né? Malucos. Que loucura. Mas é isso, acho que falamos de todo mundo, não foi? Eu creio que sim. Tem outros jogos com relação ao Vasco, como fala, reiterando o que eu já havia falado no começo, né? Depende de um tropeço do Santos, o Vasco não entrar na zona do rebaixamento. Está com os 3 com 15 pontos. Só o Vasco está fora. Se o Santos empatar com a Juventude, o Vasco acaba acabando na zona do rebaixamento. É verdade. O importante, se eu posso dar algum recado, eu fico imaginando como é que está o Fernando Diniz. Meu Deus. Falei, que karma, né? Porque que abacaxi que ele pegou, né? Que abacaxi que ele pegou. Verdade. Poxa, não, e o detalhe é o seguinte, o cara tem que sobreviver, tem que lutar, tem que acreditar, né? Então aconteceu, mas as idas e vindas deles, as voltas que o mundo dá, no caso deles, são mais rápidas, né? Pô, o cara foi campeão da Libertadores, foi campeão da Supercopa com o Fluminense, aí naquele ano que ele cismou de pegar aquela interinidade da seleção brasileira, aí nada dava certo, nem com a seleção e nem... uma loucura. Tem hora que a pessoa... E é um cara aparentemente gabaritado, né? Alguns técnicos falam até bem e tal. Eu acho que ele tá aprendendo com o tempo, né? Ele era muito mais destramelado, né? De xingar... Lembra do Tietê, né, Fernando? Lembra do Tietê. Humilhou o rapaz e tal. Hoje parece estar um pouco mudado. Mas já se entenderam. Já se entenderam, graças a Deus. Um precisa trabalhar, o outro também vai fazer o quê? Não precisa nem beijar, nem dar abracinho. A pessoa é ruim, né? Pensa bem. Você está no ambiente de trabalho, o teu patrão está te humilhando na frente dos demais funcionários. Como que você vai se sentir? É humilhante isso aí. Deus, é verdade. Fala com a pessoa em off, na chincha, mas em off. Não na frente de todo mundo, toda a pessoa na frente dos outros. Acho muito humilhante isso aí. Tá certo. Mas parece que ele aprendeu, né? Graças a Deus. Parece que sim, vamos torcer, porque para ele é a saída que tem, o contrato vai até, parece que o ano que vem, né? E ele tem que provar agora, mais do que nunca, que é bom técnico. Mas o que ele pode fazer, no meu entendimento, é chegar no meio da tabela. Aí seria uma vitória extraordinária, nos 10 primeiros, né? Chegou no 10º, porque até aqui é difícil acreditar que alguma coisa vai mudar. Tem que mudar para melhor, o time tem que ser vencedor, né? Tem meu pai que dizia, a frase é um pouquinho pesada, é o seguinte, que o time quando está cagado de arara, a bola bate na trave e sai fora, né? Agora, quando está na ponta dos cascos, ela bate na trave e entra, e é uma realidade. E é uma realidade. Sei que o Botafogo coisas, né? O futebol ontem, 2 bolas na trave do Botafogo podia entrar. E, no entanto, não entrou. Quer dizer, faz toda a diferença. Lá em Portugal,
tem um ditado que é assim, como é que é? Bateu na trave e sai, não, bateu na trave e entrou, bestial. Bateu na trave e foi para fora, é uma besta. É isso mesmo. Olha, Fernando, sabe o que eu lembrei? No jogo da Copa do Brasil na semana passada, teve um gol curioso. Não sei se você pôde ver, Bahia Retrô de Recife, né? O Bahia venceu por 3-2. Só que um dos gols que o Retrô fez foi muito do sem querer. O goleiro do Bahia foi bater o tiro de meta. Normalmente, só que ele bateu o tiro de meta e acertou sem querer a nuca do jogador do Retrô. E no que bateu na nuca do jogador do Retrô, a bola entrou. A bola entrou. Impressionante, um gol muito bizarro. Foi um repeteco 30 anos, 40 anos depois, da tal do gol que eu te falei do Manga. Aquele goleiraço que tinha aí e tal, que ele bateu a falta, bateu o tiro de meta. O tiro de meta foi tão violento que ele foi assim, além da intermediária, bateu aqui, ó, na testa do cara e a bola entrou. O seu bateu na nuca, né? Não desmaiou o cidadão, não? Não, mas foi sem querer. Ele ficou, esse jogo que eu mencionei aí, o jogador ficou meio grogue, mas depois que ele cobrou normal, foi coisa que nem ele próprio jogador do Retrô esperava, mas coisas que acontecem, né? São coisas. Teve um jogo entre o Bahia e Flamengo, quando o Júlio César era goleiro do Flamengo. Aí foi o contrário, ele foi bater o tiro de meta, a bola acertou no jogador do Bahia e entrou no gol. Olha, foi e o Bahia fez o gol sem querer. A única coisa que aconteceu comigo jogando futebol, há muitos anos atrás, eu era menino e fazia parte da seleção da Academia de Comércio em Juiz de Fora, onde eu fui criado, né? Que hoje é uma universidade, e é enorme, e tem campo de futebol, essa coisa total. Eu jogava razoavelmente bem na meia esquerda. E, de repente, eu estava correndo, fui jogar contra uma outra instituição muito respeitável de Juiz de Fora, que é o Instituto Granberry, que é também um belo colégio, sabe? Aquela época dos colégios muito grandes, né? E estava a plateia lá, direitinho e tal, né? E eu fui tentar tirar a bola de um cara, o cara deu um chute que bateu nos Países Baixos. E aí, apagou tudo. Aí é complicado. Apagou tudo. Eu só estou vendo na plateia, tinha umas meninas quá, porque eu não iria jamais numa situação dessa. Aí tinha um cheirinho da Loló, tinha um cheirinho da Loló, não sei como é que chama aquilo, que você cheira e volta assim, né? Onde estou, o que houve, para nunca mais, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, mas foi paulada daquela que você... Eu imagino. Faz parte. Imagino, deve doer, sim, faz parte. Estou lembrando até hoje. Quanto tempo tem isso? Mas tá bom, meu amigo. Olha, um abraço grande para você, uma semana boa, né? E se Deus quiser, semana que vem estaremos aqui comentando as jogadas da rodada. Quero mandar um abraço para o Joe Grandinetti. Alô, Joe, um abraço para você também. E então, se quiser acrescentar alguma coisa, fique à vontade. Tá legal. Só para concluir, agora o futebol Brasileirão dá uma pausa no meio de semana, né, com os jogos de volta da Copa do Brasil. O Palmeiras está desvantagem contra o Corinthians, que perdeu por 1-0, num gol que também, eu havia até falado isso aí, que esse critério de VAR é a coisa mais absurda, né? Eu até cheguei a mandar para ti, até o doutor Silvio concordou, aquele impedimento mal dado. Ele também achou, que foi mal dado. Ele achou também, eu achei também. Um absurdo, mesmo a linha não é impedimento. E o VAR, e o próprio VAR falou que é impedimento. Eu falei, não é possível que um lance desse tenha dado impedimento, porque era um lance muito inconclusivo mesmo. Não dá. Mas olhando assim ao YouTube pela imagem, dá para ver claramente que não tinha impedimento. Só se tivesse um fio de cabelo do jogador do Palmeiras na frente, porque eu não vi impedimento naquela jogada. Eu acho que a preocupação maior, até o pessoal está falando ainda, botar aquele controle semi-automático, não sei como é que isso funciona. O impedimento semi-automático, parece que vai estar implantado, vai ser implantado. Porque se apita, a bola apita, sei lá o que apita no ouvido do juiz, é impedimento. Exatamente. Né? Eu sou a favor do chip da bola, Fernando. Sabe, eu sou a favor do chip da bola. Exemplo, quando a bola, para entrar no gol, tem que entrar inteira. Se entrar parcialmente, não é gol, tem que entrar inteira. Hoje eu tava esse chip é passado para o árbitro da partida. Ontem eu estava vendo o show do esporte, até para ver a opinião do Elia Júnior, daquela outra menina
menina que é muito boa, que eu sempre esqueço o nome dela. Paloma Tosse, né? Não, a Paloma Tosse mudou, está na Record. A Paloma está na Record. É verdade, eu esqueci o nome. É a outra, aquela menina campeã de Buddy Surf, sei lá. Puxa, esqueci o nome dela. Ela é famosa, talentosa. Peço agora. mil desculpas, mas é que deu branco. A hora que eu desligar aqui a parafernália eletrônica, eu vou lembrar, mas aí é tarde. Então, o resultado. Então, eles estavam falando, ele botou em linha para mostrar. Aí, segundo o que eles viram, eles concluíram que foi impedimento. Tanto o Elia quanto a menina. Agora, o que se viu ali, aí a relatividade que ninguém comentou. O que se viu ali é o seguinte, realmente o braço do jogador do Palmeiras está, digamos assim, distância de essa aqui. Centímetros. Mas seria impedimento. Agora, resta saber se o ângulo da câmera ele não favorece essa foto. Se você bota não é muito relativo. Então o que alguém falou ali, não, vamos colocar aí, ou num outro, eu vejo tudo quanto é programa de esporte, acabo confundindo as bolas. Mas alguém comentou dizendo assim, por que não colocar essa automação? Né? Vai ser o pavor de bandeirinhas, né? Porque vai ter bandeirinha que vai perder emprego, mas de qualquer maneira é uma forma que não tem como contestar, né? Exatamente. No Brasil, Fernando, o VAR devia ter sido criado para facilitar, mas não é o que está acontecendo. Tem vários jogos com auxílio, não é só no jogo do Palmeiras, não. Senão o pessoal falar que eu estou chorando demais, é choro de perdedor, choro de Palmeiras perdedor. Não. Realmente, o VAR, vários jogos, decidem de forma errada. E era um resultado que até então, se tivesse dado um empate, a decisão do jogo da volta estaria em aberto. Mas tudo bem, perdeu só por 1-0, dá para reverter? Dá. Só que o problema vai ter que ver a circunstância, como o Palmeiras vai entrar no jogo da volta. Se ele entrar nervoso, o Corinthians vai ficar todo retrancado, porque está na vantagem, vai jogar pelo resultado. Aí o Palmeiras acaba ficando nervoso, e se de repente leva um gol no jogo da volta, aí a vaca vai pro brejo. Vamos ver o que vai dar, né? Mas eu ainda acredito que o Palmeiras possa reverter esse resultado e se classificar. Você vê como é relativo isso, que ontem eu estava vendo o jogo Botafogo e Cruzeiro. E num dos ataques do Botafogo, meio atabalhoado, o grande problema do Botafogo, que você falou, o time não está ainda encaixado. A diferença entre o time do Cruzeiro e o time do Botafogo é que o Cruzeiro, me perdoem os botafoguenses, dominou o tempo todo. Mas foi um jogo bonito, porque o Botafogo, digamos assim, no meu entendimento, nesse jogo, pode ser que no campeonato não, mas nesse jogo seria o quê? Uns 20% abaixo do time do Cruzeiro. Então, mas propunha algumas situações interessantes que terminavam todas fora da baliza. Quer dizer, aí não adianta, se o cara vem, chuta e cadê? Foi lá para o brejo, não entrou. Então essa preocupação você via. Agora teve um lance que o jogador do Botafogo estava dentro da área, né? O juiz chegou a marcar pênalti, depois diante da decisão do VAR voltou atrás. Então é no mínimo polêmico. Por quê? Porque foi repetido várias vezes para se ver, e o cara ia, não sei se foi o Savarino, ou não sei quem, que ele ia chutar, e a bola passou mais rápido e o zagueiro pegou, chutou acho que a tíbia dele, a parte final aqui da perna, né? Chutou. Então o cara caiu mesmo, foi. Eu sei que o jogador... O jogador é malandro, né, Fernando? O jogador é malandro. O jogador está dentro da grande área e tenta ludibriar o árbitro. Todo jogador faz isso. E nessa feita eu acho que teve até árbitro de futebol dizendo, não foi pênalti e tal. Peraí, o cara rolou de dor, pô. Você pode ser intencional ou não. Agora, o não é você atingiu o cara e machucou o cara, pô. E não tem punição. Quer dizer, poderia ser diferente o resultado. Tá bom, meu amigo. Um abraço grande, boa semana, hein? Obrigado, Fernando. Vou curtir o resto do dia aqui em Mogi das Cruzes, no final da tarde voltar para São Paulo. Certo. E vamos aguardar os jogos da volta na Copa do Brasil quarta e quinta-feira, e depois do Brasileiro no final de semana, a última rodada
do primeiro turno. Perfeito. Vamos aguardar aí. Vamos vai aguardar. dar tudo certo, se Deus quiser. Vai dar. Um abraço. Ok, um abração. Um abraço, Fernando. Bom dia. Bom dia. Estamos encerrando então aqui um abraço a todos vocês, em particular a Maria Fialho, Silvana Curti, também ao Joe Grandinetti, a outros que estão aqui pelo computador, a Luciana Neves, o Elias de Camboriú, a Tereza de Coimbra. Opa, Coimbra, é uma tradição de amor e inspiração, não é isso? Coimbra, né? Tenho a oportunidade de conhecer Coimbra, mais que de passagem, mas foi uma bela cidade, tem uma bela universidade lá em Portugal, né? Então as pessoas que estão perguntando sobre o meu livro, elas podem adquiri-la no Mercado Livre. É só você botar o título, né? Opa, botei aqui longe para Dedéu. Estou fazendo besteira aqui, Fernando Sérgio, Vida e Sucesso, uma visão espiritualista e ecumênica do nosso tempo, tá bom? Então é só você botar Mercado Livre, vai lá em livros, você bota Fernando Sérgio e Vida e Sucesso, vai aparecer. Se você estiver em Portugal, você vai na FENAC PT, muita gente fala FINAC, porque é F, né? FINAC PT, e aí você encontra o livro e chega em casa também, tá bom? Um abraço aos nossos amigos portugueses e também aos italianos. Fiquei sabendo que alguns italianos andam comprando e teve um até que me perguntou se é difícil de entendimento, que ele não sabe português. Não, difícil não é, mas se você está tendo a pretensão de aprender português, então de repente tem que acompanhar. Hoje, com a facilidade da internet, você pode acompanhar no tradutor do Google e, se quiser, traduzir o livro inteiro, tá bom? Forte abraço para você. Muito bem. Gente, estamos chegando ao final. Um abraço grande, semana boa. Amanhã estaremos aqui às 9 horas com o Papo Reto, do Fernando Sérgio. Muita gente tem gostado, muita gente não, mas é inevitável a opinião. Né? É inevitável. Toda vez que você se posiciona, sempre você vai ter pessoas a favor e pessoas contra. Isso é absolutamente democrático e direito de cada um, só não precisa ofender. Aqueles que ofendem são diametralmente cortados. Forte, faz parte do show, né? Mas que é gozado, é. Forte abraço também para Ana Luísa Guimarães, que trabalhou comigo, jornalista da melhor qualidade. Forte abraço a toda a família do inesquecível Lorimar Ferreira. Lorimar foi editor da Tupi, quando lá eu trabalhava, uns 8 anos atrás. Fomos colegas durante mais de 30 anos, um dos mais competentes jornalistas. Aliás, um abraço para o Jairo Ferreira, que deve estar sentido, e outros tantos amigos também. Lorimar foi fazer jornalismo no céu. E nós estamos pedindo a Deus que ele esteja num caminho de luz, de força e de energia, e que os bons espíritos nos consolem a todos.